Olá, meu bem, meu nome é Nana Prado, você está no canal Entre Nós Tarô. Esse é o seu canal quando o assunto é relacionamentos. Aqui eu faço tiragens de tarô ligados a relacionamentos amorosos, relacionamentos em família, relacionamentos com dinheiro, prosperidade, abundância, negócios, trabalho. Então, se você gosta desse tema, eu tenho certeza que tem alguma leitura aqui que vai ressoar com o seu momento presente. Hoje faremos uma leitura sobre relacionamentos em família. Então, se você gosta, se você quer entender melhor como é a sua relação com a sua família nesse momento, fica nessa leitura. É muito importante você entender que aqui família é um conceito para nós um pouco mais amplo, né? Então, não só pessoas familiares de sangue, mas também pessoas que nós consideramos família. Só tiro desse grupo relacionamentos amorosos, porque para isso tem uma outra leitura, combinado? Recadinhos antes de começar a sua leitura. Essa é uma leitura atemporal e intuitiva, portanto, o momento que você chegou aqui, ela reverbera mais ou menos no seu campo por 21 dias, 3 meses, no máximo 3 meses, tá? E é uma leitura coletiva, portanto, se conecte com aquilo que faça sentido para você, tá? São muitas energias, muitas pessoas assistindo essa leitura, então nem tudo vai ressoar com o seu momento presente. Esteja muito atento para entender o que faz sentido com o seu momento presente. Às vezes a leitura realmente parece que caiu assim como uma luva pra gente, mas é muito importante a gente entender que é uma leitura coletiva, combinado? O último recado, tenha papel e caneta, papel e lápis aí perto de você para você ir anotando aquilo que você sentir, que fizer sentido para você ao longo da leitura, tá bom? Bora lá para a sua leitura. Eu vou começar aqui com uma carta de abertura para entender qual é a energia de abertura desse jogo. Relacionamentos em família para os queridos consulentes que se conectaram com essa leitura. Relacionamentos em família. Bora lá. Relacionamentos em família. Já veio. Investigação. E veio... ela veio invertida. Aqui é uma carta de escorpião. Escorpião fala muito dos mistérios, né? Fala muito do que está oculto, do que está escondido, do que você não consegue enxergar, daquilo que está inconsciente também. E ela vem invertida, então pode ser questões que atrasam, atrapalham a sua vida, ou a vida das pessoas que fazem parte aí da sua família, ou atrapalham o próprio grupo, né? É uma carta ligada ao elemento água. Então aqui fala de impressões, padrões, crenças, até ancestrais, tá? Que o teu núcleo familiar carrega, ou que vocês têm em comum, ou que vocês acabam reproduzindo juntos, né? Quando um tenta sair, o outro vem e reproduz, aí aquele que estava saindo volta para a mesma crença, volta para o mesmo padrão. Mas eu também sinto aqui uma energia de libertação. Vamos ver. Vou pedir aqui para o tarô o coração da sua leitura. Vamos entender melhor essa carta de escorpião aqui para vocês. De fato, tem coisas que vocês não estão conseguindo enxergar. Aqui. E que estão, foi o que eu falei, impede a expansão. Qual o coração da leitura para os queridos consulentes que se conectaram com essa leitura? Vamos lá. Qual o coração da leitura, tarô, por favor? Qual o coração da leitura? Já veio. Uma espera. Um 2 de paus.
uma pausa aqui, como se vocês estivessem observando, né? Olhando, para alguns observando, para outros esperando algum movimento da outra parte, algum movimento do outro lado aí, né, das outras pessoas. Aqui é uma carta que fala muito de um planejamento que não fica só no planejamento, né? Não tem ação. É uma energia de espera aqui. Por conta de algum conflito que aconteceu, conflito de ego aqui, que não foi positivo, que não está bem aspectado no jogo. Por conta de apegos. Posso até estar falando por conta de questões materiais, né? De coisas que... egoísmo, sabe? Há aqui uma falta de compreensão. A gente vai abrir mais, tá? Mas seria necessária aqui uma compreensão, uma consciência de que juntos vocês são mais fortes e que é possível fluir junto, né? E que isso tem que ser nutrido. É engraçado, porque eu faço 2 leituras por tema, e na outra leitura saiu algo parecido com isso, assim. Coisas que precisavam ser conversadas, faladas, nutridas a médio e a longo prazo, sabe? Não é algo que eu faço hoje que vai determinar tudo o que vai acontecer até, né? Até o fim. Mas são coisas, pequenas coisas, sabe? Pequenas coisas que são nutridas, são feitas, são co-criadas juntas, né? Há aqui, de fato, padrões negativos, crenças limitantes ligados à família, ligada a parcerias, sabe? A relacionamentos, a confiança, que precisam ser quebradas e são padrões que vêm no seu núcleo, que vêm do seu núcleo familiar ou que vêm de pessoas que você considera família e que trazem um peso muito grande, como se alguém, pode ser você, fosse responsável, centralizasse toda a responsabilidade dessa relação que na verdade deveria ser compartilhada, e aí acontece uma falta de equilíbrio, né? Um desequilíbrio entre dar e receber, um desequilíbrio entre a responsabilidade daquilo que é particular de cada um, daquilo que é individual, que não deveria estar sendo colocada no jogo aqui, e daquilo que é nosso e que a gente carrega juntos, sabe? Parece que falta aqui um senso, uma consciência que é preciso um equilíbrio, que não dá para ficar nas costas só de um, porque aí fica um peso nessa única pessoa, e isso cria um desequilíbrio para todo o campo, né? Mas emocionalmente, para vocês, tem uma dificuldade de abandonar esse barco. Sim, uma dificuldade bem grande de abandonar esse barco. Você já percebeu que vocês não conseguem co-criar juntos aqui, né? Que era preciso um equilíbrio mesmo. E você vai ter que tomar uma decisão, sabe? Que ela precisa ser racional e não emocional. Para que você possa se deslocar dessa situação e começar uma nova história, tá? Nossa, falei a beça aqui, né? Porque veio, assim, o fundo do deck já trouxe muita informação. Isso tudo tá aqui oculto no fundo do deck, mas talvez clareie o que essa leitura já vem trazendo, né? Eu sinto aqui essa espera é como se você quisesse ter certeza de alguma coisa, sabe? Cara, mas você já sabe o que é.
Só que é como se você ainda não estivesse acreditando, né? E aí você falasse assim, cara, mas eu preciso ter certeza, é isso mesmo? É como se tivesse um espanto aqui sobre algo que aconteceu e sobre algo que você precisa decidir. E você ficasse parada ali falando, cara, mas é isso mesmo? É isso mesmo? O que me mostra aqui é que você vai precisar encarar essa verdade. Tem coisas que você não tá vendo, como o jogo mesmo mostrou. Você tem que se abrir para novas possibilidades emocionais, sabe? Então, tem que ter um ponto de partida para você começar essa nova jornada. Nem que o ponto de partida seja, é isso mesmo. E depois você entenda que não é. Mas se pelo menos você fez um movimento, né? Vamos lá. Passado, presente e futuro para essa história. Isso mesmo. Presente. Teve uma decepção aqui fortíssima, né? Futuro. Passado, 9 de espadas invertido. Ele até virou aqui na minha mão agora, gente, mas ele vem invertido, tá? De fato, tem aqui um sofrimento, né? Aqui essa carta mostra um sofrimento. Ela mostra realmente uma... Ai, como é que eu vou dizer aqui? Algo que você não quer acreditar, assim, que você... Tá vendo como é que ela tá, assim, com as mãos no rosto, assim, do tipo, meu Deus, né? Meu Deus. Uma decepção muito forte, assim, escancarada, né? Porque, assim, aqui não tem como fugir do que aconteceu. Foi muito claro. Foi muito claro. É uma tomada de consciência difícil aqui, né? Mas no presente você está com as de paus, você está com a oportunidade de entender isso numa outra perspectiva, tá? E no futuro vem o as de copas invertido. Então aqui me mostra que a tendência é que você enxergue isso de uma forma mais racional e menos emocional. Até porque no fundo do deck veio o pajem de espadas, né? Aqui tem um livro, tá vendo? Como se clareasse, você enxergasse isso de uma maneira mais racional mesmo, sabe? E isso te empoderasse, tá? Porque depois veio uma rainha de paus e o 4 de paus voltou aqui, mas agora ele voltou, porque ele tinha aparecido invertido, né? Quando eu peguei o fundo do deck ali, agora ele voltou na posição bem aspectado, então fala de uma cocriação, fala de você fluindo com outras pessoas de uma forma mais equilibrada aqui, né? De uma forma mais fluídica, tá? E aí depois vem a morte, ou seja, um renascimento em relação ao seu emocional, do que eu escolho para mim, sabe? Porque essa carta do Sete de Copas, ela mostra diversas possibilidades, você escolhendo uma. Algumas possibilidades são boas, outras não são. Então é você olhando, você renascendo aqui, em termos de consciência, de clareza, de verdade, para poder escolher num lugar mais apropriado, sabe? De uma certeza, assim, é uma escolha mais em sintonia com o que é melhor para você. Porque depois, gente, vem uma imperatriz, né? Você assumindo o seu lugar de poder, sabe? Você assumindo o seu lugar de poder, né? Nas relações. E depois vem o 9 de paus falando: o meu reino é o meu reino. Ninguém tem o direito de invadir lugares que são sagrados para mim. Pode ser em termos emocionais, mentais, materiais, não importa, sabe?
Então, eu vejo aqui que aqueles aborrecimentos, sabe, que te deixavam tristes, que te deixavam, eles tendem a ficar para trás. Só que você precisa tomar cuidado para não deixar o emocional, tá? Bagunçar aí as tuas decisões, tá certo? Porque aqui veio várias vezes falando sobre isso, né? Da importância de você. Porque é como se o seu emocional tivesse confuso. Acho que emocionalmente você não queria que isso tivesse acontecido dessa maneira, né? Você gostaria que a coisa tivesse sido de outra maneira, mas aconteceu de uma determinada maneira. Então você precisa enxergar essa maneira com uma certa clareza. Sim, talvez a partir de uma outra perspectiva, mas ainda assim com clareza, tá? Vamos pegar aqui o conselho para gente aprofundar aqui um pouquinho. Qual o conselho, oráculo, para os queridos consulentes que se conectaram com essa tiragem? Qual o conselho? Qual o conselho para essa tiragem? Qual o conselho? Qual o conselho? Já veio. Aqui fala de exploração, né? Carta da exploração. De você explorar, de você experimentar. Número 11, o número mestre, 7 mais 4, 11. Experimentar, sabe? Eu acho que você vai descobrir esse poder pessoal, você vai descobrir esse lugar de escolher aquilo que é melhor para você, experimentando. Tentativa e erro, entende? Tentativa e erro. Se o seu emocional está te prendendo nessa história, talvez você precise experimentar. Esse é o conselho. Sair desse 2 de paus aqui, que você está parado esperando o outro lado fazer algum movimento. Aqui é experimentar essas possibilidades, né? Dentro dessa relação familiar. O que você quer ver? O que você quer tentar dentro dessa relação? Porque são duas cartas, uma de investigação que veio logo na entrada e essa de exploração, que também fala de investigação. Aqui tem uma energia de se movimentar para ver no que dá. Sabe quando a gente não tem certeza de uma coisa e a gente faz um movimento só para ver a reação do outro? Para ver como o outro vai se comportar, para ver como o outro vai se posicionar? Aqui me fala disso, sabe? Deixa eu ver como é que o outro vai se posicionar em relação a isso, né? Porque dependendo do como o outro se posiciona, te traz mais clareza, tá? Conselhos finais para essa leitura, tarô. Quais são os conselhos? Conselhos finais para os queridos consulentes que se conectaram com essa leitura. Estão precisando de mais clareza. Limpar o campo emocional aqui. Mais uma, por favor. Ok. Vieram 4 cartas, eu vou aceitar. Para mim essa veio aqui. Vamos lá. O julgamento invertido. Então tem uma questão kármica aqui, né? O 4 de espadas invertido, vieram todas invertidas. Por incrível que pareça. Rainha de copas invertido e o 8 de copas invertido. Aqui eu tenho 2 arcanos maiores, né? Sabe o que eu sinto aqui? É uma energia de sai desse lugar de vítima.
Sai desse lugar de estar sendo que o teu campo emocional tá te colocando, sabe? Esse lugar de como se você estivesse apanhando, apanhando, apanhando e você ficasse lá apanhando, 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 né? Aqui um lugar, porque essa carta veio invertida, o 8 de copas, né? Explore melhor. Por que a dificuldade aqui de sair, de enxergar emocionalmente essa situação? O que isso fala sobre você, tá? É uma carência? É uma necessidade de pertencimento? É um medo? O que acontece aqui que você... Então, o que acontece aqui? O que acontece aqui que você fica preso nessa história emocionalmente falando, sabe? É algo para você se perguntar, né? Uma dificuldade de liberar aqui esse padrão, essa crença, essa relação, da forma como ela está configurada hoje, obviamente, porque você fica aqui nesse lugar de espera mesmo, de sofrimento, de eu só quero ficar aqui quietinha, eu não quero fazer nada, eu não quero pensar nada, eu só quero, isso me dói muito, sabe? Eu só quero ficar aqui quieta, sabe? Então, eu sinto que aqui para vocês tem um lugar de vocês acolher essa necessidade de silêncio, né? Acolher essa necessidade de vocês ficarem quietos no canto de vocês. Tem. Mas também tem uma necessidade de vocês se movimentarem, tem uma necessidade de vocês saírem desse lugar como se você não tivesse possibilidades, entendeu? Como se você não tivesse saída aqui, tá? Como se você tivesse presa nessa história e você não tá. Você não tá presa nessa história, né? Como se não houvesse uma porta para se abrir e você sair daqui, dessa situação. Mas tem. Porque aqui é uma situação kármica muito densa, sabe? Eu sinto aqui muito densa mesmo. Você precisa finalizar essa história para você poder se conectar com a sua energia primordial, com o seu poder real, com o seu lugar de merecimento e valorização. Né? Aqui me fala muito de uma situação que te impede de se sentir valorizada, mas não é que o outro te valorizar, é você se valorizar. Né? É você entender que você tem valor, que você merece tudo que há de melhor. Sabe? Aqui é como se houvesse uma energia tentando te impedir de chegar nesse lugar de poder pessoal, de merecimento, de clareza. Clareza sobre você mesmo, sobre o que é seu, o que você merece, qual o tipo de relação que você merece, como você merece ser tratada, né? É como se impedissem isso. Clarifica para mim esse julgamento, tarô. Vai ficar um pouquinho grande essa leitura, tá? Clarifica para mim esse julgamento invertido, tarô. Clarifica para mim o julgamento invertido, por favor. É como se você aqui esperasse eu já vou explicar. É como se você achasse que você tivesse que... Assim, como se você achasse que o seu valor viesse do quão você entrega, né? Se eu me dedicar, se eu mostrar que eu tô aqui por essas pessoas também, se eu fizer por essas pessoas, se eu colocar energia para fazer coisas para essa pessoa, essas pessoas vão perceber que eu quero estar junto delas e elas aí vão gostar de mim e aí elas vão estar aqui por mim. E na verdade não é isso aqui, né? Aqui a energia que me vem
não é o quanto você faz, mas é a qualidade dessa relação, entendeu? Porque me parece que aqui o quanto você faz, mais essas pessoas vão querer que você faça. E isso não necessariamente se reverte em qualidade de relacionamento, em equilíbrio, né? Em um relacionamento saudável. Não necessariamente, tá? Me fala aqui, por favor, tarô. Me clarifica o 4 de espadas invertido. Clarifica o 4 de espadas invertido. Vou pegar de cima. Ó. Veio o 10 de pentáculos invertido, ou seja, você tá aqui numa profunda tristeza porque você não tem essa família, né? Porque você não tem essas pessoas junto com você. E aí você se colocou nesse lugar de profunda tristeza, de isolamento, que pode ser bom para você retomar o seu poder, né? Para você, depois desse baque que me parece que aconteceu aqui, você se reconectar com você mesmo, com o seu poder, com a sua força, tá? Tarô, clarifica a Rainha de Copas invertida. Vou pegar de cima. A morte. Você sair desse lugar emocional, puramente emocional, vai te libertar. Clarifica o 8 de copas invertido. O 3 de paus. Aqui, com certeza, você precisa sair desse lugar emocional. Aqui você precisa se conectar com com o seu mental, sabe? Aqui você precisa se conectar, sair desse lugar de sofrimento, de vitimismo, enxergar as coisas como elas são, né? Ter a coragem de enxergar as coisas como elas são, explorar essa história, vivenciar, dar passos no sentido de compreender melhor essa situação como um todo. Talvez entender que aqui é uma questão kármica, tá? Me parece muito fortemente ser uma questão kármica, ancestral, e que você está recebendo a oportunidade de limpar isso e que você merece relações que também te nutram, que também te respeitem, e que se não for assim, é melhor seguir ou sozinha ou explorar caminhos para encontrar outras pessoas que te respeitem no mesmo nível que você respeita elas e que te ofereça uma relação de lealdade, né? E de entrega como você, me parece oferecer para essas pessoas que aqui literalmente te deixaram na mão, é o que a leitura está me mostrando, tá? É muito importante que você, de fato, entenda essa leitura e perceba se ela faz sentido com o seu momento atual ou não, combinado? Mas o conselho é você realmente explorar melhor essa história, tomar decisões, se movimentar, para que isso te traga mais clareza e você saia um pouco dessa tristeza, desse lugar emocional que essa história toda te colocou, porque isso está te aprisionando. Isso está impedindo você de dar passos à frente que são importantes para você e que vão te colocar num lugar assim de mais amor próprio, mais valorização pessoal, você com você mesma. Isso vai ser importante até para você encontrar novas pessoas ou estabelecer limites com essas pessoas com as quais você já está se relacionando. Combinado? Então, espero que vocês tenham gostado dessa leitura, que tenha feito sentido para vocês. Comenta aqui, coloca aqui nos comentários se fez sentido, qual é o momento que você está vivendo dessa leitura. Eu gosto muito de me conectar com vocês nos comentários, tá bom? E até a próxima leitura. Um abraço.